Então tá, estamos aí com o abaixo-assinado. É nóis. No dia 28 de fevereiro de 2013. Essa é a nossa primeira transmissão radiofônica, comunitária, contagiosa. Antes da Globo nos contratar, né? Antes da Globo. Se bem que eu acho quero pra que Globo. não vale a pena ficar fazendo merchan da Globo. E esse é o nosso bloco um pouco mais real, né? Que chama-se Tem, mas Acabou. É uma droga quando isso acontece, né? E hoje a gente vai falar sobre como aliviar pressões. É isso? Primeiro eu queria entender uma coisa. Assim. O que são pressões, afinal de contas? Que silêncio, gente. Acontece quando ninguém sabe a resposta a uma pergunta. Sei lá, que tipo de pressão? Assim? Vamos fazer pela vertente da física ou começando todo o bloco com vamos consultar o dicionário? Pois é, podia, né? A gente esqueceu de pegar um dicionário. Mas... É meio clichê isso. Também acho. Foi meio irônico. Na verdade. Pois é. Mas assim, a gente continua não dando a resposta, né? Bom, se for pela física, a pressão tem a ver com a força e com a área, né? E eu acho que isso tudo tem a ver com o ser humano, sim. Né? Quanto maior é a força que nos colocam, quanto menos distribuído a gente consegue, maior é a pressão, menos a gente consegue aguentar. Quanto mais a gente consegue distribuir no nosso meio, nas pessoas que convivem, essas forças que a gente recebe no cotidiano, mais pressão a gente consegue aguentar. Então eu acho que faz sentido. Faz, gostei. Gostou? Não contradiz? Né? Não, gostei, fiquei pensando. Embora, claro, o viés da física é meio... Traduzir para o sujeito é um recorte, né? Mas essa tua explicação faz sentido. Que eu não sei, né? O bloco tem, mas acabou, assim. Então eu fico imaginando uma pressão que tinha, mas que acabou. Né? Ou alguma coisa que servia para aliviar a pressão, mas acabou. Ah, pode. Coisa Eu que não alivia. de 10, né? Ou o que tu tava falando agora, antes de a gente começar a gravar, da Luftal. Gente, assim, sem merchan, de novo. É de meticona. É de meticona. Pra quem não sabe... É um antigases. Às vezes dá aquela pressão na barriga e ele serve para aliviar a pressão. Hoje eu comi feijão com couve. Em geral, eles costumam dar uma aumentada na pressão. E aí, o que você faz para aliviar a pressão quando você tem que trabalhar não tem como aliviar a pressão na frente do paciente? Aí o que eu faço? Eu seguro a pressão. Mas chega uma hora que ela começa... Ela aparece em outros espaços, né? É isso. Isso acontece com todos os tipos de pressão, de certa forma, né? Qualquer pressão que a gente recebe ou que a gente gera, se a gente não tem como dissipar ela, vai dar algum reflexo. Vira uma panela de pressão, né? Uma panela de pressão. Pensando nisso, na questão do trabalho, né? A questão de pressão dos trabalhos, dos processos de trabalho, o quanto que isso interfere no nosso fazer, assim, no nosso jeito de se relacionar com a prática, na prática da saúde, e que às vezes a gente projeta, planeja algo, mas não consegue, mas acabou aquilo que a gente planejou, ou já se configurou de outro jeito, outra forma. Estamos olhando para a horta. Tem horta nos ingleses? Tem, mas acabou. Pois acho que para situar quem está escutando a gente, né, a gente tá de frente para uma horta num posto de saúde. Foi uma horta ela foi começada por quem, assim, Lucas? Na verdade, assim, a proposta era de que eu começasse essa horta. Eu cheguei a dar o início, entrei em contato com a Concap, a gente conseguiu areia, mas aí logo depois eu fui transferido e o Gabriel, médico residente, acabou continuando. Então ele vinha com seu chapeuzinho de palha, conseguiu os instrumentos, a enxada e tal, para dar continuidade. A proposta é que ela fosse terapêutica, que ajudasse as pessoas a aliviar as pressões. Porque só o remédio não alivia a pressão normalmente, né? Ajuda, mas... E aí a pessoa vinha aqui dar uma aliviada na pressão, dar uma capinada, pensar... olhar um pouquinho para a natureza, já que aqui no bairro, e é uma representação geral de Florianópolis, a gente não tem parque, não tem praça, né? É uma cidade onde não tem muito ambiente que você possa respirar um pouco, olhar para o nada, ou olhar para o verde e aliviar a pressão. Você alivia a pressão no shopping, né?
O que é doido, né? Porque pra quem vem de fora, quem escuta de falar de Florianópolis, tem aquela coisa das férias, né? Do encontro com os prazeres da ilha e tal. E a gente que tá aqui, né? Se depara com outras coisas. A gente tem praias, né? Mas as praias nem sempre são um bom ponto de encontro. Não sei, eu penso assim, pelo menos. Acho que parques e praças às vezes servem mais pra isso. Você vai lá, todo mundo, né? Caminhar, dar uma olhada pro nada. A praia você vai pra se torrar e tomar banho. Eu pra me torrar, né? Eu só me torro. Agora é engraçado, né? Que a gente tá falando do trabalho como um lugar onde se geram pressões, então talvez num lugar onde se aliviam pressões, né? Onde se dissipam pressões, né? Mas o tédio também produz pressão, né? Cria pressão através do tédio. O não fazer também causa uma pressão. Mas tem aquele papo do ócio produtivo, do ócio, né? Também dá pra fazer uma discussão por aí. Mas eu me dei conta de uma coisa, gente. A gente tá falando aqui como se as pessoas nos conhecessem. A gente não se apresentou. Então tá, eu sou o Carlos. E... Tá se sentindo pressionado. Não, eu tô contemplativo aqui. O que eu vou falar, né? O que eu vou dizer? Eu tô feliz. Por hoje tá bom. Eu sou Paula e eu continuo segurando um pouco a pressão do feijão e da couve. Eu sou o Lucas e tô segurando um pouco a pressão pra não vomitar, que eu tô ruim pra caralho a semana inteira. É mesmo? Mas tá dando de segurar as pressões, por enquanto. Pois é, a pressão ela vem assim, às vezes, né? Através da pressão do vômito, né? Quem não tem pressão, né? Será que quem não tem pressão tá morto, né? Arterial, pelo menos. Pois né? Tirar a pressão. Então, assim, existe uma normalidade para a pressão, será? Até como tem na medicina, por exemplo, né? A estatística, ou melhor, a epidemiologia do ser humano diz que tem normalidade para tudo, né? Isso. Aliás, normal, a norma é um padrão. Sim. Inclusive a galera da física, já que a gente estava falando de física no começo, tem o lance do estresse e do distresse, né? Que o estresse seria uma coisa positiva, que o que causa estresse nos corpos é algo que faz movimento, que produz movimento. E o distresse é algo negativo, é um estresse excessivo. E aí teria uma medida disso. Quando os corpos eles sofrem tanta pressão para se movimentar, para gerar, para produzir energia, que isso torra o sistema em si, da medida que isso é gerado. Então seria o distresse. E eles passaram esse conceito, que é um conceito da física, para as outras áreas do conhecimento, né? Então na saúde também se fala em estresse e distresse. A gente tem que registrar que o paciente está destressado. Destressado. O estresse fisiológico normal seria aquele para levantar da cama, por exemplo. Então, claro. Para escovar os dentes. Quando faz exercício físico. Quando faz exercício físico. E o distresse é aquele que te imobiliza. É aquele que é tão exagerado que tu não consegue produzir com ele, né? Mas que ele te paralisa, te imobiliza. E aí parece que também tem um juízo de valor, de medida, né? E aí o ser humano também tem que ter uma medida. E aí o ser humano também tem que ter uma medida. Como na panela de pressão, né? Que tem aquela válvula de escape em cima. Sim. Chega numa determinada pressão, ela é acionada, né? É uma forma de aliviar a pressão. É uma forma de aliviar a pressão. É um gargalo também, né? Que, pensando na panela de pressão, é um pontinho, né? É uma parte pequena, um furinho. Mas eu acho que da mesma forma que aquele furinho da panela de pressão que evita acidente, evita aquela explosão, ou seja, preserva a panela, às vezes é isso que o ser humano precisa, né? É de um pontinho para aliviar a pressão, é de uma coisa mínima para aliviar a pressão, que pode ser muita coisa. É uma pontinha! Às vezes pode ser uma pontinha. Uma prendidinha! Mas que muitas vezes é o suficiente para você tocar o seu dia a dia e segurar as pressões que acontecem, né? O quanto você precisa para liberar as pressões é muito variável de pessoa para pessoa. Daí eles pegam, novamente pegando a física, pelo termo que eu acho medonho chamado resiliência. É muito mola isso, mas tem se utilizado cada vez mais, que é essa questão, né, de as pessoas têm uma resiliência variável, ou seja, pessoas podem receber os mesmos tipos de pressões, mas lidarem com isso de maneira muito diferente. Tanto pensando na forma como aquilo está acontecendo, porque o problema é tão grande quanto a gente acha que ele é, né? Quantas válvulazinhas ela tem, né, para dar uma aliviada nessa pressão. Tá aí então, esse é o nosso primeiro bloco.
inaugural, debutante do Tem Mas Acabou. E a gente volta agora em seguida com o nosso próximo bloco. Vamos de música.